Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas conexões da manhã. Café quentinho, terça e quinta. Você vai me ver por aqui 7h30 da manhã. Agora em nova companhia, ó, que tem um senhorzinho que fica chorando aqui na porta, se eu deixar ele ali. Bom dia Gra, Lari Cosméticos, Insta, Fá, quem mais tá aqui? Josi, Mari, Ruth, Eli, Ana Flávia, bom dia meu amor, Eli Pinheiro, Miriam, Mai, Fonteneu, Lohane, Ana Paula, Joyce, todo mundo que vai assistir isso aqui depois, seja aqui no Instagram, seja pelo YouTube, sejam muito bem-vindos, compartilhem, tá? Compartilhem, enviem essa live para pessoas que vocês conheçam, clica aqui, ó, nesse aviãozinho, para que mais pessoas possam ter acesso a isso, né? Falar, ó, vem assistir, vamos tentar entender isso. Com o vídeo, não só envie o vídeo, mande um texto, senão a pessoa acha que foi só aleatório. Então é legal mandar também, escrever um texto para a pessoa dar o play. Quem sabe, né? Isso pode salvar mais uma família, conectar mais uma família e você vai estar sendo essa sementinha, certo? Bom dia, Rafa. Olha, a Rafaela de Uberlândia. Que legal, seja bem-vinda. Renata, bom dia. Não vou ficar porque estou começando a atender, passando para parabenizar pelo seu conteúdo. Ah, querida, eu que agradeço. Depois assiste no gravado, tá bom? Bom dia, Andresa. Bom dia, Janine. Bora lá, gente. O que nós vamos falar hoje? Ontem eu soltei um Reels sobre aquele cantinho do pensamento, né? E eu me dei conta que muita gente ainda utiliza. Às vezes sou ingênua, né, gente? Às vezes eu acho que é uma minoria e não. Ainda é muita gente que utiliza o cantinho do pensamento. A gente já tá numa evolução, né? Porque se antes a gente tinha como recurso, né, a agressão física, bater, castigar, né? Antigamente a gente falava sobre deixar a criança virada na parede, deixar a criança ajoelhada no milho, né? Minha avó conta isso muito, minha sogra conta muito isso. A gente está em evolução, a gente já evoluiu, então hoje os pais têm se conscientizado de algumas coisas, mas ainda a gente repete alguns padrões de comportamento, mas em doses homeopáticas, digamos assim, né? Um pouquinho menor, mas isso a gente tem que olhar pelo lado positivo, a gente está numa evolução. Gabi, e por que não usar o cantinho do pensamento? Por que ainda usam o cantinho do pensamento? Eu acho que o cantinho do pensamento surgiu lá na época da televisão. Lembra que tinha aquele programa que tinha uma babá aqui na casa das pessoas? Então, eu acho que é desde aquela época que começou a ficar forte essa questão do cantinho do pensamento. Gente, vamos entender um pouquinho essa lógica do cantinho do pensamento. Por que parece funcionar? Porque muitos pais falam assim pra mim, porque pensa comigo, para uma ferramenta, para um recurso de educação dar resultado, quem já fez atendimento individual comigo, né, quem eu já atendi no particular, sabe o que eu tô dizendo. É o que eu sempre falo. Por que o meu atendimento sempre gira em torno de 3 sessões? Uma sessão ou 3 sessões? Porque a criança precisa mudar nessas 3 semanas. A gente tem que ver avanços, certo? Então, para um recurso de educação funcionar, nós temos que começar a ver uma melhora no comportamento, naquele comportamento pontual que a gente está considerando inadequado, certo? Seja a violência da criança, seja a desrespeito da criança, seja a falta de empatia da criança, o que quer que seja. Nós temos que ver um avanço. E os pais sempre falam para mim o seguinte, a criança vive no cantinho do pensamento. Todo dia tem que ficar no cantinho do pensamento. Então, quem garante, né, que esse recurso está sendo eficaz, deixar seu filho no cantinho do pensamento, se ele está precisando ficar no cantinho do pensamento todo dia? Será que o comportamento dele está melhor? Ou é o cantinho do pensamento que está te dando essa falsa sensação, porque ele tem passado muito tempo ali, várias vezes ao dia ali? Sabe? Porque se a criança tem que ficar várias vezes de castigo, se a criança está perdendo várias vezes o direito das coisas, será que o nosso recurso está certo? Ou será que o problema é a criança mesmo que não consegue aprender? Porque a criança ela aprende tão rápido, gente. Pensa comigo, o que foi que você já fez, que seu filho viu uma vez e repetiu? E você falou, olha como aprende rápido. Crianças aprendem rápido. Quando ela não está aprendendo rápido, é porque o adulto não está falando a língua que ela está entendendo.
Somos nós que precisamos mudar, não é a criança que não consegue aprender, entendeu? É aquela frase que eu já soltei também aqui no Instagram, né? A nossa cultura sempre responsabiliza, né, culpa a criança pelo mau comportamento. A gente nunca se responsabiliza por não saber ensinar. Então, gente, deixar a criança sempre de castigo, tirar o direito, né? O cantinho do pensamento vem com essa intenção, mas o tirar o direito, perder o privilégio, também tem a mesma funcionalidade. Então, quantas vezes você tirou o direito dos seus filhos? Quantas vezes ele perdeu o privilégio por alguma coisa, né? Ele perdeu o direito de usar tal coisa, porque agora é meio sofisticado, né? A gente não fala, você tá de castigo de televisão, a gente fala, você perdeu o direito de usar a televisão. Então, parece que é mais respeitoso, parece disfarçado, punição disfarçada de recurso inteligente de educação. Mas é tudo punição. E eu vou explicar para vocês por quê. Vocês viram que assistiu o meu Reels e entendeu um pouco do que eu quis dizer sobre o cantinho do pensamento. Quando a criança tá errando, tá? Mas, pera lá, que eu falei por que eu ia falar que funcionava, né? Funcionava entre aspas. Então, a criança ficava o tempo todo ali naquele cantinho do pensamento, muitas vezes durante o dia, e isso trazia para o comportamento dela uma certa paz. Como assim, Gabi? Pensa numa criança com raiva, pensa numa criança brava, numa criança desrespeitosa. Você vai lá e fala para ela, você vai ficar aí e só vai sair daí a hora que eu mandar. E você deixa ela sozinha ali. Tudo aquilo que eu gravei no Reels vai ficar passando na cabecinha dela. Quem não viu no Reels, corre no meu Instagram. Quem tá vendo pelo YouTube, corre no meu Instagram, conexão.parental, e assiste lá na aba do Reels que você vai entender o que eu tô querendo dizer. Então, aquele pensamento vai ficar norteando a cabecinha dela. Se ela for a criança do temperamento da raiva, ela vai ficar pensando. Só que chega uma hora, a gente vai controlando a respiração. O cortisol vai baixando, a adrenalina vai baixando. Isso é normal, gente. Todo mundo é assim. Você também tá com muita raiva, mas você fica sozinha, parada no canto, esses níveis de cortisol e adrenalina vão diminuindo do nosso organismo. Então, a gente começa a respirar mais calmo e a gente se acalma. E aí, quando a mãe chega, a criança ainda tá com aqueles resquícios da raiva, né? Se a criança dá raiva, a mãe chega e fala, você entendeu que você tá aqui? Uhum. Vai fazer mais isso? Não. Mas não entendeu nada, porque não ficou refletindo sobre o comportamento dentro do cantinho do pensamento, entendeu? Ficou pensando que tá com raiva de você, ficou pensando que quer ir embora, ficou pensando que ninguém gosta dela, ficou pensando no bichinho que ela viu no teto, ficou pensando em qualquer coisa, menos na atitude que ela teve, porque esse recurso de se autoanalisar, auto-julgar, entender o porquê do seu comportamento, não é um recurso sozinho para a criança adquirir. Ela precisa de alguém guiando ela nesse processo. Não tem condições neurológicas dela fazer isso sozinha. Então ela não tem. Sabe qual que é a expectativa do pai? A expectativa do pai é assim, ó. Ela tá lá pensando o que ela fez. A expectativa nossa é assim. Ai, como eu sou um filho cruel. Minha mãe me dá de tudo, faz de tudo por mim, tá cansada, né? Limpou a casa, arrumou as coisas, foi trabalhar e eu não colaboro, né? Mas se bem que eu preciso controlar um pouco essa raiva, eu acho que o que eu tô sentindo é ciúmes do meu irmão. Então, se eu começar a verbalizar pra minha mãe, eu não tô recebendo tanta atenção assim quanto o meu irmão, eu gostaria de receber a mesma atenção que ele, eu acho que pode funcionar. Assim, eu paro de brigar com o meu irmão, e aí a gente para com esse atrito todo e a minha mãe fica mais calma, eu fico mais calma, vai ser melhor pra todo mundo. Pensando bem, acho que é isso que eu vou fazer. A partir de amanhã, eu vou começar a perceber que horas o meu irmão ativa os gatilhos em mim e vou tentar fazer outra coisa. A hora que eu perceber que ele tá vindo, eu vou respirar fundo, eu vou falar isso até pra minha mãe. Quem sabe funciona pra ela também. Essa é a nossa expectativa. Vocês entendem? Claro que eu tô tirando sarro aqui, mas vocês entendem qual é a função do cantinho do pensamento? Senta aí pensando no que você fez. A criança teria que fazer essa autoanálise. Concordam, gente? De verdade? Concordam? Coloca pra mim assim quem concorda. É verdade, teria que ser isso. Pra valer a pena, pra ter a função que a gente espera,
A criança tinha que sentar naquele cantinho e ficar se autoanalisando. Pô, minha mãe pediu para eu ficar aqui pensando no que eu fiz. Então ela tinha que auto-julgar o comportamento dela e tentar entender por que ela fez tudo aquilo e que não foi legal ela ter usado aquele recurso violento, aquele recurso desrespeitoso. Essa é a nossa expectativa. Daí a gente fica de canto só olhando para a criança. A criança tá aqui, né? Ou tá aqui brava, ou tá, né, triste, ou tá lá, né, se sentindo inadequada, passando um monte de coisa dentro da cabeça dela, menos isso, essa cena que eu acabei de descrever aqui pra vocês. Isso é a nossa expectativa. A realidade é aquele vídeo que eu fiz. A realidade é uma criança não entendendo nada, só entendendo que ela não quer ficar ali sentada parada porque é um saco. Porque vamos entender uma coisa, quando a criança, ela tá com aquela raiva dentro dela, aquela agitação dentro dela, tem adrenalina naquele corpo. Sabe a adrenalina? Sabe quando você vive uma aventura e o seu coração acelera e você fica agitado, você não consegue parar quieto, você morde a boca, tem gente que começa a estralar os dedos, você fica agitado, e a gente ainda fala, ai, eu sou nervosa. Não é assim? Quando você fica nervosa com alguma coisa, você não fica se mexendo? Imagine uma criança com essa agitação, com essa raiva, ela tá naquela adrenalina, certo? Se você senta ela diante daquilo dentro do organismo dela e ela precisa ficar sentada, parada, ela precisa ficar ali, porque se ela não ficar ali vai ser pior ainda para ela. Você acha que ela vai ter condições de se autorregular sozinha? Você acha que ela vai ter condições de pensar no que ela fez sozinha? Ela tá tentando controlar aquela agonia dentro do organismo dela, aquela vontade de sair dali. Tem criança ali no cantinho do pensamento que fica se chacoalhando, que fica pulando. Tem criança que sai correndo. Tem criança que vai um pouquinho ali e volta correndo. E a mãe fala, eu não mandei você sair dali dela. Volta de novo pro cantinho do pensamento correndo. Porque ela tá agitada. Porque ela tá com essa adrenalina no organismo. Ela tá precisando sair dali. Quer ir pro chão? Quer? Fala, eu tenho calor, gente. Eu tenho calor. Vamos no chão. Vai lá no chão. Ela tá precisando. Ela precisa sair dali naquele momento, entende? E aí ela não pode. Então aquilo vai dando uma angústia, aquilo vai dando um negócio que a criança não tem condições de controlar. A única coisa que ela pensa é, eu preciso sair daqui, que horas que eu posso sair daqui? E ela entende que aquilo é ruim para ela, porque é um lugar que eu tenho que ficar parado, é um lugar que eu tenho que ficar quieto. Tudo que a criança não gosta, ficar parada e ficar quieta. Então ela associa o cantinho do pensamento como algo ruim. Só que olha só o problema que a gente pode estar criando na cabeça dessa criança. Quando a gente associa, você vai pensar no que você fez e ela sente toda aquela angústia, aquela coisa ruim de ter que ficar sentada naquele lugar chato, ela pode criar a percepção errada de que pensar é ruim. Aí ela vai para a escola e o professor fala assim, vamos pensar um pouco sobre isso. Ela já começa a ter aquele nó na garganta, já começa a palpitar o coração, já começa a ficar nervoso, aí a criança vai falar o que pra você? Eu não gosto de escola, eu não gosto de estudar, a professora é uma chata. Ela não vai falar, mãe, quando a professora fala, vamos pensar, me dá um negócio ruim. Ela não vai falar isso, porque ela não sabe. Mas ela vai sentir tudo aquilo. E sentindo tudo aquilo, ela vai começar a não gostar de estudar. Quando você chegar em casa e falar assim, ó, vem cá, filho, vamos pensar sobre isso, vai vir de novo os mesmos gatilhos, porque pensar gera gatilhos. A gente é assim. Nós somos assim. Por exemplo, você tem um trauma em relação à mentira, tá? Na sua infância te julgaram, te acusaram de mentiroso, mentirosa, ou você viu muita mentira na sua infância, você tem um trauma em relação à mentira. Quando você se depara com algo mentiroso ou com alguém mentiroso que conta uma mentira pra você, ou você vive, né, vivencia algo desse tipo, gera o mesmo gatilho da infância. Você sente um nó na garganta, você sente o estômago, você, né, dá aquele calorão, você sente a mesma coisa. Por quê? Porque tá ativando gatilhos negativos de quando você viveu aquilo na infância, uma situação do futuro, tá ativando gatilhos da infância. E você vai agir com agressividade. Tem gente que vai olhar pra você e falar assim, ai, mas nada a ver, foi só uma mentirinha, deixa pra lá. E por que você não deixa pra lá? Porque pra você ativa gatilhos, você não consegue dar conta daquilo. É importante demais pra você.
Você entende, gente? É muito importante para você. A criança é a mesma coisa. A gente passou por uma situação de trauma. Então vamos lá. Entenda uma coisa. Eu fui mordida por um cachorro. Quando eu me deparo com um cachorro, eu começo a ter as mesmas angústias. O coração acelera, a mão sua, é aquela sensação, porque o cachorro ativa gatilhos em mim daquela vez que eu fui mordido por um cachorro, é agora. Porque esse cachorro aqui, ninguém falou que vai me morder. Eu não tenho medo dos cachorros, eu tenho medo daquele cachorro que agora é projetado em todos os outros cães como um instinto de proteção do meu cérebro para que eu tome cuidado e não seja mordida de novo. Só que a hora que eu me deparo com aquilo ali, eu vou ficar com a mesma angústia de quando eu fui mordida. Entende, gente? Esses são os gatilhos, aquilo que a gente viveu na infância. Então, se a gente fica colocando a criança para pensar dessa forma, a gente pode colocar esse gatilho na cabeça dela, de que pensar é ruim, de ficar sozinha é ruim. Aí aquela criança nunca quer ficar sozinha, ela sempre quer ficar perto de você. Toda vez que ela se sente sozinha, ativa esses gatilhos nela de solidão, de coisa ruim, de ter que ficar parada num lugar. E aí ela vai procurar você, daí ela começa a demandar demais em você. Sobre você, pode gerar a apatia, eu não sei fazer nada direito, tudo que eu faço é errado, eu não dou orgulho para meus pais não gostam de mim. E aí eu vou trazendo uma baixa autoestima para essa criança, problematizando a identidade dela. E eu não resolvo nada sobre a educação e sobre o comportamento. Coloca para mim, fez sentido, entendi, se você entendeu de fato que isso aqui, ó, cantinho do pensamento não serve pra nada, a não ser para acalmar os ânimos no momento do estresse. E o que é acalmar os ânimos no momento do estresse? Deixar a criança um pouco mais tranquila diante daquele caos emocional. Entenderam? Coloca aqui pra mim, Gabi, entendi. E agora eu vou ensinar pra vocês o que fazer então no lugar do cantinho do pensamento, tá? Mas deixa eu ler primeiro as perguntas. Ontem à noite ele até orou pra professora entender ele e ele entender a professora. Ah, Janine, você falou comigo ontem à noite, né? Se ele orou por isso, talvez o problema dele seja a professora. Troca de escola, aquilo que você me contou que vocês estão passando e tá faltando amparo para essa criança, tá? O que fazer então para educar com limites? Roberta, tantos recursos, né? Não tem um só. Vamos fazer isso que vai resolver todos os seus problemas. Tem muita coisa pra gente fazer, depende muito da demanda do comportamento, depende muito do que essa criança fez, depende muito do cenário familiar, né? Tá escrito aqui, psi. Eu imagino que você seja psicóloga, então eu imagino que você tá entendendo o que eu tô dizendo. O ambiente interfere no posicionamento da criança, mas eu vou ensinar uma alternativa diferente do cantinho do pensamento para que a gente possa usar, tá? Mas não vai ser a única receita. Eu quero que vocês fiquem claros em relação a isso. Não adianta só usar esse recurso que eu vou ensinar agora aqui para vocês, porque não vai ser a única receita. Cada demanda exige uma conduta dos pais. Nós é que temos que aprender a olhar a criança sob a perspectiva dela e não sobre a nossa, tá bom? Que mais? Eu colocava de castigo no quarto. Minha menina tá sentindo isso na escolinha. Gente, colocar de castigo no quarto também é ruim. O quarto é um lugar que deveria ser bom para a criança, um lugar para ela brincar, um lugar para ela se acalmar, um lugar para ela dormir em paz. Se a gente associa o quarto com algo ruim, depois essa criança não quer dormir sozinha, depois essa criança não quer ficar brincando no quarto, porque lembra dos gatilhos que eu falei que ativam? Ativa esses gatilhos nela. Então quando ela entra no quarto, ela nem sabe, mas ela começa a sentir uma sensação esquisita, fruto do castigo colocado naquele ambiente. Aquele ambiente ativa esses gatilhos nela, então ela não consegue ficar ali. E aí ela acorda de madrugada, aquele lugar não é mais seguro para ela, porque aquele lugar mostra uma sensação ruim, ativa gatilhos de impotência, de raiva, de rejeição, de abandono. Então ela não quer ficar ali, daí ela vai ficar procurando mais você. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o que a gente pensa que vai resolver traz problema lá no futuro, tá? O pediatra da minha filha falou que ela está com crise dos 2 anos, muito nervosa, até chega a bater a cabeça. O que fazer para amenizar isso? É outro assunto, tá? Mas sim, a criança tem aqueles que eles chamam de adolescência da infância, né?
Terrible two. Eu já chamo de incredible two, né? Uma fase incrível, uma fase de descoberta, uma fase de identidade, que se a gente souber guiar, que se a gente souber falar a língua da criança e não querer que ela entenda a nossa aos 2 anos, essa fase passa tranquilamente, né? Não vai ser mais aquela coisa intensa, hard rock o tempo todo, né? Então a gente tem que saber o que fazer diante disso, certo? Cantinho do pensamento, apanhar, a criança fica condicionada, sem capacidade nenhuma de reflexão futura. Exatamente, tá? O que mais vocês estão colocando aqui? Vamos ver. Sim, com certeza, vai dando as dicas. Ok, eu vou falar aí. Total sentido, entendi. Mas quais seriam as outras alternativas? Tá, vamos lá. Vocês querem saber o como, né? Gente, uma alternativa é, se você quer tá usando o cantinho do pensamento para ver se a sua criança pensa no que ela fez, você já entendeu que isso não funciona. Tá, minha criança não vai pensar no que ela fez. Ela vai ficar naquele cantinho de pensamento, não vai adiantar nada. Ela vai ficar interiorizando um monte de coisa ruim. Beleza, já entendi que para isso não serve, né? Mas quando eu deixo a minha criança ali, ela para o comportamento naquele momento. Por que ela para o comportamento naquele momento? Porque ela se acalma. De alguma forma, pelo tempo que ela ficou ali, pela solidão que ela sentiu, ela acabou, não teve outra alternativa, ela teve que acabar se acalmando. Ela não se acalmou do jeito certo, tá? Ela interiorizou um monte de coisa negativa sobre você, sobre a casa, sobre ela. Mas ela baixou a adrenalina e o cortisol no organismo. Então, substitua, um dos recursos é substituir o cantinho do pensamento pelo cantinho da calma. Como assim, Gabi, o cantinho da calma? O cantinho da calma, para acalmar aquela criança. E esse cantinho precisa ser legal. A gente não tem que deixar a criança num canto sem nada. Você se acalma sem nada. Para você se acalmar, você tem que estar num ambiente confortável, num lugar que você gosta de estar. Aquele lugar que tem que te dar paz, senão você não vai se acalmar. Você vai ficar mais nervoso ainda, mais agitado ainda, mais impaciente ainda. Transforma esse espaço que você criou do pensamento para um espaço que acalma. Inclusive, tem até um livro da Jenny Nelson que chama O Espaço Mágico da Calma, ou Espaço Mágico que Acalma. Algo do tipo. Eu vou procurar, eu tenho ele aqui em casa, eu vou tirar uma foto e vou soltar nos stories para vocês. Comprem, leiam esse livro para as crianças, entendam o que eu estou querendo dizer em relação ao espaço da calma e criem esse espaço. Aqui em casa, eu não aderi a um espaço da calma, tá? Tem famílias que fazem o próprio espaço mesmo, criam com a criança. Eu acho isso maravilhoso e fantástico. Aqui em casa eu não precisei criar esse espaço, porque o quarto das crianças já tem essa funcionalidade, né? Eles gostam de estar ali, eles já se sentem bem naquele lugar. Então a gente colocou o espaço para se acalmar, o quarto. Ou a sacada aqui de casa, que tem um sofazinho, que às vezes eles deitam ali naquele sofazinho e ficam olhando os carros passar lá fora. A gente tem que dar um recurso. O que vai funcionar? Tua criança tá agitada, tua criança tá nervosa, você tá vendo, ela não tá te ouvindo, não tá funcionando nada, você vai ver que ela vai explodir. Você pode falar pra ela, primeiro você vai comunicar ela, se isso não é uma rotina dentro da sua casa, você vai comunicar ela, olha, a partir de hoje, a partir de amanhã, quando a gente se sentir irritado, nervoso, quando a gente parecer que não está ouvindo o outro, quando eu perceber que isso está acontecendo com você e quando eu perceber que isso está acontecendo comigo também, a gente vai procurar se acalmar antes da gente conversar. Tá certo, filho? Onde você quer que seja esse espaço? O que você acha do seu quarto? O que você acha da gente transformar a sala, esse cantinho do sofá nisso? Ou aqui nessa parede da sala, do corredor? Qual é o espaço da casa que você vai achar que vai ser legal para você buscar essa paz, essa calma quando você estiver irritado? Primeiro comunica para o seu filho, porque ele não sabe desse recurso, ele não conhece isso nunca existiu na sua casa. Então não adianta você simplesmente estar com raiva, vai lá e botar ele lá, que ele vai ser o mesmo cantinho de pensamento de antes. E explica a situação. Vamos imaginar que ele escolha um cantinho da casa que não seja o quarto dele. Você vai dizer, o que você quer que tenha nesse cantinho? Vamos trazer um brinquedo, vamos trazer um ursinho, vamos trazer uma massinha, vamos trazer uma bolinha. Tem que trazer algo da criança, sabe? Alguma coisa da criança. Quando ela estiver calma, que você vai ter essa conversa com ela. Gabi, mas ela fez algo errado, eu vou dar um brinquedo pra ela? Vai, meu amor, vai. Porque o brinquedo vai acalmar a sua criança para que ela possa ouvir e entender o erro que ela cometeu naquele comportamento e você direcionar ela para algo que é certo.
É aquela frase também da Jane Nelson, de onde nós tiramos a ideia absurda de que para que uma criança haja melhor, primeiro ela tem que se sentir pior. Se você está se sentindo um lixo, se você está com raiva, você não vai ter bons comportamentos. Você não vai agir positivamente. Por que a gente acha que a criança tem que se sentir um lixo para que ela haja melhor? Ela não vai, gente. Então, sim, essa criança precisa brincar, se acalmar, para que depois você instrua ela. A permissividade vai estar em você deixar essa criança brincar na hora da raiva, você dar recurso para ela se acalmar em algo que ela goste, e passou o tempo você não falou sobre isso, você não conversou com ela, você não mostrou para ela a falha dela e não direcionou esse comportamento para uma ação positiva no futuro. Aí você foi permissiva, ela agiu errado e ainda teve benefícios por isso? Totalmente errado. Agora, se a sua instrução for a calma e depois da calma você ir para o diálogo, você está agindo firme e gentil ao mesmo tempo. Ai, Gabi, mas eu não tenho paciência de conversar, eu não sei como conversar. Então você vai precisar estudar sobre isso. A roda de conexão que eu fiz quinta-feira passada lá na Querubins, eu ensinei como construir um diálogo com a criança. Por isso que eu não posso explicar isso aqui para vocês, porque a roda de conexão foram 2h30. Certo? Então, a roda de conexão, eu expliquei como criar a conexão para que a criança abra os ouvidos, para que ela escute o que eu estou dizendo, me admire, me respeite, confie em mim e mude esse comportamento. Então, eu tenho que estudar sobre como criar esse diálogo. Mas hoje eu estou ensinando vocês a trazer uma calma para aquele comportamento, para que vocês possam agir. Eduardo colocou, e se ela pedir celular? Não, né, gente? Celular não vai acalmar a criança, celular vai agitar a criança. Aparenta estar calma porque ela fecha a boca, porque ela está concentrada aqui, mas ela tá na energia. Então, assim, ela tá ou vendo rede social, aquilo vai gerar uma certa ansiedade, ou ela tá jogando, ou ela tá vendo vídeo, ela tá recebendo estímulo de forma passiva. Eu tô sentada parada, mas meu corpo tá recebendo estímulo, eu não tô trabalhando a calma. Entende? Então, não, a criança que tiver que se acalmar, ela tem que estar prestando atenção no organismo dela, no corpo dela, buscando recursos, pensando em se acalmar. O celular faz isso por ela, então o celular não pode estar dentro do espaço da calma. E aí você vai explicar. Então, aqui em casa, como é que eu funciono, tá? Como é que eu faço com os meus filhos? Quando eu vejo que eles estão muito nervosos, o Pedro já tá mais velho, então o Pedro... Eu só pego e falo, filho, eu acho que você tá nervoso demais. Melhor você procurar um lugar para você ficar sozinho um pouco, se acalma. Vai ali fora, deita lá no sofá, vai pro seu quarto, deita um pouco lá, depois você volta. O Pedro já funciona, então às vezes ele vai ali pro sofazinho e ali ele fica jogando a almofada pra cima, né? Fica jogando a almofada, ele tá tentando canalizar a raiva dele, dissipar isso, certo? Ou às vezes ele vai pro quarto, ele pega aqueles... blocos de montar, esqueci o nome daquilo, cubo mágico, e vai montando, ou ele cata um carrinho e vai brincando, ele tá direcionando. De repente ele volta e fala pra mim, mãe, eu tô mais calmo. O Davi, se eu falo pra ele, vai pro quarto, vai pra sala, às vezes funciona e ele vai. Às vezes ele vai, mete a porta e começa a tacar tudo lá dentro. Não adianta, né? Não é pra ele tacar tudo lá dentro, tem que quebrar aquele espaço é da calma. Então, com o Davi, normalmente eu vou com ele. Eu pego ele e falo, filho, vamos lá pro quarto. Tiro ele da cena do estresse, tiro ele da cena do conflito. Levo ele pro quarto, sento ele na cama. Se ele tá muito nervoso, eu fico só olhando pra cara dele, com cara de paisagem mesmo. Aí ele fica bravo comigo, às vezes ele chuta o ar. Aí quando eu vejo que ele tá acalmando, aí eu falo, tá tudo certo? Quer que eu pegue um brinquedo? Vamos tentar uma massinha? Quer ficar sozinho? Eu ofereço outros recursos. Às vezes ele fala, quero ficar sozinho. Então tá, quando você se sentir melhor, eu vou estar na cozinha. E aí eu saio do quarto e ele fica lá. De repente eu escuto ele brincando de Lego, ele brincando de carrinho. E às vezes eu vou lá de novo. Filho dele, mãe, quero ficar sozinho. Ou seja, ele leva um tempo maior. E eu falo, ok, quando você se acalmar, eu vou estar na cozinha. Repito. E passo o tempo dele e ele volta. Mãe, tô mais calmo. Quando ele volta, eu falo, então agora a gente precisa conversar. Então agora a mamãe quer falar com você. E eu sento ele num lugar onde ele vai ter a mesma altura dos meus olhos, ou eu me abaixo, e aí eu vou instruir. A mesma coisa com o Pedro. Se preciso for,
se for algum comportamento que eu precise direcionar. Às vezes a gente está vendo só uma irritação entre os irmãos e a gente traz esse espaço da calma para que eles busquem essa autorregulação. E aí eu não preciso ficar instruindo depois. Quando eu vejo os dois brigando, eu falo, ó, vocês vão perder a paciência já já. Isso não vai dar certo. E aí eu peço para cada um ir para um canto. Eu não preciso conversar sobre isso depois porque não chegou a acontecer nada. A gente agiu antes disso. Então tem situações que a gente vai agir e vai conversar, tem situações que a gente só vai usar recurso para calma. Mas a calma é que vai educar, é a calma que vai abrir os ouvidos, que vai abrir os olhos, que vai expandir a mente da sua criança para ouvir o que você tem para dizer. Roberta colocou, cheirar a florzinha, soprar a velhinha. Gente, não é que eu sou contra esses recursos, tá? De cheirar a florzinha, soprar a velhinha. Tem criança que funciona. Só que a gente não pode colocar isso para toda criança. Uma criança dominante, você vai dar uma florzinha para ela, vai engolir a florzinha. Uma criança influente, você vai dar uma velinha para ela, ela vai ficar pingando a vela por tudo para entender o que está acontecendo com aquilo. Então pode não ser um recurso saudável, né? Então depende muito do temperamento do teu filho, do que o seu filho gosta. Por isso que eu não gosto de generalizar, né? Uma forma de acalmar a criança, né? De vamos respirar todos fundo e soprar uma florzinha. Soprar a florzinha, você está ensinando a criança a respirar. Quando eu tô nervosa e eu respiro fundo, eu tô oxigenando o meu organismo. Isso vai abaixando o cortisol do meu corpo. Então, soprar a velhinha nada mais é do que ensinar a criança a respirar. Então, você pode ensinar, filho, respira fundo. Isso. Imagina que você tá com uma florzinha na sua frente e você quer assoprar ela. Isso você tá soprando. Imagina que tem uma velhinha na sua frente e você vai apagar ela. Para. Isso. Agora puxa o ar, apaga de novo. Isso é respirar. Então, eu sou muito mais de ensinar a criança o que ela tá fazendo e usar metáforas da imaginação do que propriamente a florzinha e a velhinha. Mas não está errado, tá? Você ensinar a pegar uma florzinha, dar pra ela soprar, ou pegar uma velhinha, acender, dar pra ela apagar, não tá errado, tá bom? Se tá funcionando pra você, ótimo. Mas entende o que eu quis dizer? Que eu prefiro muito mais a gente dar clareza àquilo, mostrar pra ela o que é respirar, tá? E deixar que ela imagine isso pra que ela consiga conduzir, tá bom? Que mais? Ensinei minha filha a meditar, maior graça. Ótimo, meditação é excelente para criança, né? Aqui em casa eu já tentei esse recurso, mas aqui em casa não é agitado. Eu sou agitada, meu marido é agitado, as crianças são agitadas. Então a gente até tenta às vezes, né? Ficar lá respirando, pensando, escutando o som do ambiente, mas passa muito rápido. É um recurso que eu tenho que desenvolver em mim primeiro para conseguir passar isso para eles. Mas meditação é ótimo, tá? Eu indico para muitas mães ansiosas a meditação, porque ela é excelente para criança. Então, aliás, tem um livro que chama O Sapo, que ele ensina meditações para crianças. Se vocês quiserem aprender, compre o livro na Amazon. É O Sapo. Eu tenho ele aqui em casa também. Vou ver se eu tiro a foto e ponho nos stories. Compra e ensina a criança a meditar através desse livro, tá? Lê os recursos. Ok, gente? O que mais? O meu mais velho medita. Ai, que lindo, gente. Exatamente. Não, eu não faço com o físico. Ótimo. Ivan, e quando é bebê? Joga as coisas, quebra tudo. Aí outra fase, né, gente? Outra fase. Bebê não adianta nada pedir pra ele ficar no quarto. Bebê não adianta nada. Outra fase. Tem lives no YouTube onde eu explico sobre os bebês. Corre lá se você quiser aprender, não tiver paciência de esperar eu falar sobre isso, mas eu vou trazer mais conteúdos também sobre bebê, tá bom? Mas o mais novo atrapalha ele na hora da meditação, aí vira um caos. Importantíssimo isso que a Vanessa disse, a gente conseguir separar os momentos de cada filho. É difícil quando a gente tem mais de um, eu sei, eu tenho 2 aqui e nem todos os dias eu consigo, tá? Tem dias que eu vejo que eles estão bem estressados, brigando muito e o que tá faltando é essa individualidade. E não é todo dia que a gente consegue essa individualidade. Mas é importante a gente entender o porquê que o comportamento tá assim, pra gente criar recursos para agir, ok? Amores, então é isso. Cantinho do pensamento não funciona. A partir de hoje, não coloquem mais sua criança para pensar. Vocês podem ativar 1000 gatilhos errados nelas e não funcionar ou prejudicar o relacionamento dela com vocês, a conexão dela com vocês, tá bom?
Transforme o cantinho do pensamento num cantinho que acalma, que vai trazer uma paz para sua criança, para depois você ir lá e instruir ela nesse aprendizado. Mostrar que aquele comportamento dela não foi legal e pensar numa solução no futuro, quando a mesma demanda acontecer. Diante de uma mesma situação, filho, como é que você vai escolher agir da próxima vez? Dê recursos para que a criança opte, né? Ela escolha fazer diferente, ela decida fazer diferente. Então você precisa instruir ela, não deixar ela ficar lá naquele cantinho pensando em alguma coisa sozinha, porque isso não vai acontecer. Tá bom, meu amor? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima finalzinho, né? Um ótimo finalzinho de semana aí pra vocês. Um ótimo sábado e um ótimo domingo. E a gente se vê novamente terça-feira, 7h30 da manhã. Eu vou estar aqui para mais uma das nossas conexões da manhã e vai ter conteúdo ainda aí no feed e nos stories. Beijo, fui!